Realmente estou com muita vontade de ouvir nossos pastores, e nós temos uma mensagem da pastora Nilva e uma mensagem do pastor Jones. Nós temos também o resto, que são as canções, os louvores, que muito grato pela Fabiola, pela Lara, pela Maricléia e todos aqueles que contribuem para os louvores. Realmente é muito legal. Isso tudo faz a live muito mais colorido, né? Muito mais colorido. Gente, já vou passar logo aqui então, tá? A mensagem da pastora Nilva, né? E bicho, quase que não sai. Pastor? Vamos jogar a Bíblia daqui a pouco. Gente, então aqui a mensagem para os que querem ouvir do Senhor, tá? Os pastores do Senhor realmente não tem muita escolha. O Espírito Santo realmente mostra as coisas para ele, né? Então eles realmente falam do Senhor. Vai chegar uma época que ele vai remover os pastores, não somente os pastores aqui, como muitos de vocês aí ouvindo as mensagens, vocês já foram designados pelo nosso Deus como reis e sacerdotes, tá? Tá certo, você não anda por aí carregando um colar de ouro de rei. Na realidade, você anda com esse colar, né? Mas com certeza todos vocês aí que foram selecionados por Deus já são reis e sacerdotes, né? Já foram assim ungidos dessa forma. Muito bem, então eu vou passar agora a mensagem da pastora. Aquele que tiver sede, venha a mim. Tá? Um momento então, por favor. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém. Louvado seja o Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui hoje na festa dos tabernáculos, né? Hoje é o último dia de festa, né? Tem 7 dias a festa dos tabernáculos, e o último dia é considerado até um dos dias mais importantes da festa, amados irmãos. O último dia se torna até mais importante, porque no tempo do Senhor Jesus, no último dia, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 ao 38. E é considerada a cerimônia da água, né? Durante a festa dos tabernáculos, os sacerdotes realizavam várias cerimônias cheias de símbolos e significados. E na festa dos tabernáculos, durante os 7 dias de festa, eles ofertavam 70 bois, 98 cordeiros, 14 carneiros e 7 bodes no altar do templo. No último dia, eles davam 7 voltas ao redor das ofertas e depois derramavam água sobre o altar, lavando o sangue dos animais, e profetizavam as chuvas. Amém, amados irmãos? Nesta cerimônia em que se derramava água no altar, os sacerdotes tiravam a água do tanque de Siloé e levavam ao templo, e o sumo sacerdote ia à frente, levando um jarro de ouro cheio de água, e em seguida ele derramava sobre o altar. Quando os sacerdotes se aproximavam da porta das águas, o chofar era soprado, seguido pelo canto dos salmos de louvor e ação de graças a Deus pela colheita. A água derramada no altar se encontrava com o sangue dos novilhos
e dos cordeiros oferecidos durante a festa. 7 dias de oferta, o sangue e a água juntos ali ao pé do altar. Depois da oferta do cordeiro, vem a chuva, vem o fogo e vem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus e aleluias. Quando a cerimônia era realizada, todos oravam, pedindo chuva, pois estavam sedentos. No tempo de Jesus, as orações das águas estavam firmemente estabelecidas no festival. Água e sangue desciam por toda a cidade de Jerusalém, saindo do templo e tocando todas as ruas da cidade santa, levando esperança e a cura por onde passava, desaguando no Rio Jordão, renovando a vida, avivando os que estavam abatidos. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus e aleluias, amados irmãos. Eu louvo e glorifico ao Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Amados irmãos, é tão significativa as festas de Deus, que se as pessoas soubessem, elas dariam mais valor. Olha que lindo, nós estamos fazendo alusão ao sacrifício perfeito, ao sacrifício de Cristo, nós estamos fazendo alusão, nós estamos vendo simplesmente o significado que aconteceu, o tabernáculo do Senhor. Quem é o tabernáculo? O tabernáculo é o templo. O templo, amados irmãos, é Jesus Cristo. A festa do tabernáculo significava a festa do tabernáculo no Velho Testamento, onde havia os sacrifícios, onde havia toda esse holocausto, essa apresentação de animais. Os animais eram mortos para quê? Sabe? Para que cobrisse os pecados. Jesus Cristo veio para quê? Para nos purificar de todo o pecado. Glória a Deus e aleluia. Jesus Cristo, ele veio, ele é o tabernáculo vivo. E ele mora dentro de nós, o templo do Espírito Santo habita aqui dentro. Vocês não podem ver, sabe? Eu estou segurando aqui dentro, sabe? Dentro de mim mora Yeshua HaMashiach, dentro de mim mora. Mas vocês podem sentir, coloca a mão de vocês aí no peito. E sintam que dentro de vocês tem um templo, porque vocês são casa de Deus, morada do Pai. Vocês são o templo do Espírito Santo que habita. O Espírito Santo nada mais é do que Jesus Cristo subiu, mas ele deixou o Consolador. O Espírito Santo veio e fez morada dentro de nós. Louvado e glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. E sabe o que é o interessante? Eu observei, eu estava lendo os textos, esse texto aí é em João, capítulo 7, né? Eu acho que é o 38, que vai falar: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, ele estava pregando, ele falou isso no último dia da festa. Esse é o dia mais importante. Jesus Cristo, ele é a água viva, ele dá água viva, ele é a própria água viva. E sabe o que é o interessante? Em João, quando a gente lê na continuidade, tem João capítulo 8, vocês vão ver o quê? A mulher adúltera. E o que Jesus fez? Ofereceu água viva.
e disse para ela: se quem tomar dessa água nunca mais terá sede. Louvado seja o eterno Deus. Qual é a proposta do Senhor para o dia de hoje, para a minha vida e para você? Para as nossas vidas, qual que é a proposta do Senhor no último dia, na festa dos tabernáculos? Qual que é a proposta? Venha a mim todo aquele que tiver sede, que ele vai dar de beber. Assim como ele fez com a samaritana, que quando ela recebeu da água viva, ela simplesmente saiu correndo e contando para todos que o Messias se fazia presente naquele lugar. Louvado seja o eterno Deus. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, meus amados irmãos. Aquela mulher samaritana era considerada a mais impura das impuras. E o Senhor simplesmente se apresentou como Machia para aquela mulher, o Messias, o tão esperado Messias, o Jesus de Nazaré, aquele que morreu no meu e no teu lugar. Pessoas não merecedoras. Nós não somos merecedores da graça. Nós não somos merecedores do perdão dos nossos pecados. Mas o Senhor olhou para nós com os olhos de amor, porque Ele nos ama muito, 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 incondicionalmente. E falou: esses são os meus filhos amados. Da mesma forma que Ele falou para Jesus, quando Jesus estava no rio e João Batista o batizou, sabe? Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele falou isso para Jesus. Ali foi o primeiro e o único encontro da Trindade relatado na palavra de Deus. Ali se encontrava o Pai, o Filho e em forma de pomba o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Ele estava na água, a água do batismo. Como tem significado a água, amados? A água é o significado do Espírito Santo. Jesus Cristo foi, mas deixou o Espírito Santo. Então ele deixou a água. Toda vez que uma pessoa é batizada, recebe a água, ela está recebendo a água do Espírito Santo sobre a vida dela. Aquela água está sendo derramada, sabe, para que ela tenha uma nova vida. Assim como diz em 2 Coríntios 7,14, deixa eu tentar lembrar. 2 Coríntios, não é 7,14, mas eu vou lembrar, amados, ou eu vou colocar aqui para vocês. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus e aleluias. Amados irmãos, nós recebemos a água do batismo para estar em Cristo Jesus. Para estar em Cristo Jesus. Sabe, a água, eu fico pensando na analogia da água, por importância da água. O que é a água? A água significa o Espírito Santo que o Senhor nos deixou na criação. A gente vê quando o mundo foi criado, sabe? O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E se a gente for observar, desde o início, amados irmãos, se a gente for buscar na palavra de Deus, deixa eu ver se eu tenho aqui. Se a gente for buscar na palavra de Deus, a gente vai encontrar, desde o jardim do Éden, a presença do rio, esse rio, sabe, de águas vivas, glória a Deus. Esse é o rio de águas vivas. 2 Coríntios 10 fala assim, que na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4 rios. Amém? Louvado seja Deus. E daí a gente vai ler em Ezequiel 47, a gente vai ver que as águas purificadoras do templo, sabe? A gente vê a continuidade desse rio, sabe? Que passa desde
Gênesis até Apocalipse. Nem todos teólogos ou estudantes da palavra concordam com essa analogia que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas eu creio ser o mesmo rio, desde o início até o fim. E quando a gente fala em Ezequiel das águas purificadoras, a gente vai ver que vai falar no 47:6, vai falar assim: ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio, e ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até a Araba, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas tornam doces e saudáveis, porque onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Louvado seja o eterno Deus. Amados, o Senhor Jesus, Ele é representado através da Trindade. A Trindade representa Pai, Filho e Espírito Santo, sabe? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo falou isso. Não foi, amados irmãos? E o Espírito Santo é aquele que mora dentro de nós, é a presença do tabernáculo vivo. Nós temos dentro de nós o tabernáculo. Nós temos um tabernáculo, o tabernáculo, que é o Espírito Santo de Deus, que se fez homem, que habitou entre nós. É o Verbo, esse é o verdadeiro, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, quantas vezes a pessoa tem medo ou vergonha, sabe, eu não posso fazer isso porque meu pastor não deixa, minha mãe não deixa, meu pai não deixa, não sei quem não deixa, sabe, faz escondido dos olhos do Senhor Jesus, ninguém faz absolutamente nada escondido. A presença do Espírito Santo se faz presente dentro daqueles que buscam, dentro de todos aqueles que entregou a vida ao Deus Todo-Poderoso. A partir do momento quando você entrega a sua vida ao Senhor e fala assim: venha morar dentro de mim, esse tabernáculo vivo se faz presente dentro de você. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Eu espero que todos estejam entendendo a importância de ter o tabernáculo vivo dentro do nosso coração, dentro do nosso peito. A importância, amados irmãos, a palavra do Senhor também nos fala, sabe, que é para a gente guardar as palavras da Escritura, guardar o livro dessa lei, sabe? Mas não mais em tábuas de pedra, como era guardado na antiguidade, mas nas tábuas do nosso coração. Vocês sabiam que a palavra de Deus, tudo aquilo que você lê na palavra, tudo aquilo que você estuda na palavra de Deus, o Espírito Santo faz com que você lembre? Muitas vezes as pessoas pensam assim: nossa, mas como que não sei quem conhece tão bem a Bíblia. Sabe, amados irmãos, é o Espírito Santo que faz com que a gente lembre da palavra. O Espírito Santo, ele é vivo, ele é Espírito, ele habita entre nós. Nós somos seres carnais porque moramos nessa terra, mas nós somos espirituais, nós somos Espírito também. Nós temos o Espírito dentro de nós, da nossa alma,
Nós temos o Espírito Santo dentro do nosso espírito. Glória a Deus e aleluia. Amados irmãos, a gente pode esconder tudo de todos, menos do Espírito Santo, menos do Senhor Jesus. O Senhor sabe todas as coisas. Lembra de Zacarias? Zacarias, ele subiu, sabe, naquela planta, e ali ele simplesmente estava porque ele queria ver Jesus Cristo passar. Jesus Cristo não precisou olhar para a árvore, mas Jesus Cristo sabia que ele estava ali. Ele subiu numa árvore alta. Jesus Cristo sabia que ele estava ali. Ele subiu numa figueira. E o Senhor pegou e chamou ele. Desce, porque hoje me convém ficar na sua casa. E o Senhor Jesus Cristo está falando isso para você no dia de hoje. Ei, desce, desce, desce mais um degrau, desce, desce mais um pouco. Desce, desce. Eu estou pedindo para que você desça. Muitas vezes a gente está muito cheio de nós mesmos. Nosso ego, nosso eu, o nosso eu interior, nós estamos cheios. E o Senhor fala, desce, desce filho, desce filha. Hoje convém que eu entre dentro de você e faça uma transformação. Esse é o objetivo, ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser transformado pelo Espírito Santo de Deus? Você quer ter uma vida nova? Você está cansado dessa vida que você está levando? Há quanto tempo você leva essa vida? Quanto tempo você está carregando esse fardo pesado? Venha a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e suave. Olha quantas propostas lindas que Jesus faz para mim e para você. Louvado seja o Senhor. Oh, meus amados irmãos, às vezes nós temos que descer um pouquinho, um degrau, sabe, do altar, do pedestal que nós mesmos criamos para nós. Sabe, a gente tem que descer. Muitas vezes a gente tem que se prostrar diante da presença do Rei da Glória e falar, faz morada em mim. Sabe, eu estou cansada, eu estou cansado de manter uma aparência daquilo que eu não sou. Eu quero que Cristo more em mim no dia de hoje. Quantas vezes, meus amados irmãos, vocês têm o templo do Espírito Santo dentro de vós e vocês e eu, muitas vezes, nós chegamos perto das pessoas e ignoramos esse Espírito Santo que está dentro de nós, fazendo de conta que ele não existe. Sabe para quê? Para manter uma aparência, para manter as aparências, fazer de conta que, sabe, a minha aparência eu não posso perder. Sabe, o que os outros pensam de mim? Isso não importa, amados irmãos. Isso não importa. Isso não é tesouro eterno. Tudo que você tem que se importar é de ter tesouros eternos, não tesouros aqui na terra. O que os outros pensam de você ou vai deixar de pensar? Nossa, agora ele virou crente? O que é isso? Sempre foi tão inteligente. Como se conhecer a Jesus nos trouxesse para uma ignorância. As pessoas não sabem que conhecer a Jesus é ter uma sabedoria eterna, assim como Salomão teve. Pediu sabedoria e o Senhor lhes deu sabedoria e ainda riqueza. Sabedoria, o homem mais sábio da Bíblia no Velho Testamento foi Salomão. Ele é considerado um homem muito sábio. Foi considerado e é considerado. Quando a gente lê Eclesiastes, quando a gente lê Cantares de Salomão, quando a gente lê os livros que Salomão escreveu, a gente vê pura sabedoria. Da onde vem essa sabedoria?
do Espírito Santo de Deus. Ah, mas o Espírito Santo não estava no Velho Testamento. Sim, amados, estavam sim. Estava. Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo não estava. Estava sim, amados. Quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus no Velho Testamento era através dos profetas, através dos sacerdotes e dos reis. E hoje, no dia de hoje, no Novo Testamento, aonde que é a manifestação do Espírito Santo de Deus? É sobre a minha e é sobre a sua vida, através de nós que há essa manifestação. Não é só os sacerdotes, não é só os reis, não é só os profetas, e sim todos os filhos de Deus. Eles têm a manifestação do Espírito Santo. Sabe essa água? Essa água aqui é jogada ali ao redor no último dia da festa, que é jogada para tirar o sangue, esse encontro da água e do sangue, sabe? Esse encontro, esse sangue, a representação de Jesus Cristo, essa água que cura, amados irmãos, essa fonte de água viva é oferecida para mim e para você todos os dias. Às vezes eu fico pensando, as pessoas fazem perguntas assim: pastora, eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Por favor, não falem isso, amados. Vocês têm o Espírito Santo de Deus, sim. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. Crê somente e verás a glória de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes, amados irmãos? Muitas pessoas, elas não estão escutando a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é leve e suave. E a voz do mundo é uma voz bem alterada. O som do mundo é alto e não deixa muitas vezes a gente escutar a voz do Espírito Santo, ou confunde a nossa mente. Amados, o Espírito Santo está à sua disposição e o que ele mais quer é conversar, ele vai falar com você, é direcionar a sua vida. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe? Começa a esvaziar um pouco as suas mochilas. Sabe? Vai tirando vai tirando tudo isso que você está carregando. Sabe? O Espírito Santo quer fazer morada em você. Mas tem tanta coisa no teu coração e no meu, muitas vezes, que não tem espaço para o Espírito Santo. Muitas vezes ele fica do lado de fora. Oh, meus amados irmãos, não faça isso, não entristeça o Espírito Santo que habita em você. Não entristeça o Espírito Santo que habita em você. Sabe? Ele habita em você desde o dia que você o aceitou. Lembra aquele dia que você começou a ler as palavras? Muitas vezes, amados irmãos, muitas pessoas aceitaram o Espírito Santo de Deus sozinho, receberam a unção do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo sozinhos. Existem muitos relatos assim. O Espírito Santo, ele é santo e ele quer que você e eu tenhamos uma vida de santidade. Muitas pessoas acham que ser santo é coisa anormal. Não, para quem tem o Espírito Santo de Deus, ser santo é uma busca diária. Busque a santidade e você encontrará, pois eu e você somos noivas adornadas. As nossas vestes, elas têm que ser alvas como a neve, elas têm que ser brancas, sabe? E quem faz isso, quem purifica, quem santifica, pede a Deus, pede ao Senhor, por intermédio do Filho dele, Yahushua, Yeshua, ou Jesus Cristo, conforme você se tornar mais íntimo, conforme for a sua intimidade. Sabe, peça a Ele, para que cada dia purifique mais e mais as suas vestes, que ela se torne alvas como a neve. Louvado seja o eterno Deus. Amados irmãos, eu estou muito feliz, pois
Hoje é um dia de grande importância, não que os outros não sejam, mas esse dia é muito importante, sabe? A gente comemora, sabe? Nas ruas de Jerusalém, naquela época, até hoje, eles comemoram. E durante os 6 dias consecutivos, havia procissão da água. Ocorria uma vez a cada manhã. No 7º dia da grande salvação, ela era repetida 7 vezes. Sabe o que é interessante? Jesus poderia ter gritado tanto no 7º como no 8º dia. Qualquer um dos 2 dias pode ser tecnicamente chamado de último e o mais importante. Jesus declarou que todos aqueles que estão sedentos devem vir a Ele. Você que está se sentindo vazio, você que está se sentindo desanimado, você que está se sentindo entristecido, busque ao Senhor. Quem crê nele, sabe, do seu interior fluirá rios de água viva. Glória a Deus e aleluia. Do nosso interior fluirá rios de água vivas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que com as mesmas consolações que Cristo consolou você um dia e tem consolado todos os dias da sua vida, até aquele grande dia, Ele te deu a mesma autoridade para que você console muitas vidas. Ei, remanescentes, ei, noivas, ei, você que está escutando essa pregação no dia de hoje, por que você não está consolando o seu próximo? Por quê? Se você ama seu próximo, console ele, sabe por quê? Porque o amor não pode ser só de palavra, de boca. Eu te amo. Não, o amor tem que ser em atitude. Quando a gente ama o próximo, a gente paga o preço pelo próximo. Louvado seja Deus. Se você ama o teu próximo, você está escutando hoje essa pregação. Essa pregação o Senhor direciona para quem Ele quer. Tem pessoas no mundo inteiro escutando essa pregação. E eu estou falando para pessoas do mundo inteiro que com as mesmas consolações que Cristo Jesus te consolou um dia, você tem a autoridade espiritual para consolar o seu irmão. Console ele no dia de hoje. Quantas pessoas que vêm a você porque sabe que um dia você conheceu a palavra e você não fala absolutamente nada para essa pessoa? Quantas pessoas têm contado o problema delas para você e você não tem ajudado? Amados irmãos, sabe, aquele que conheceu a Cristo, sabe, e não ajuda os seus, é melhor que não conhecesse. É melhor que a gente não tivesse conhecido. Se a gente deixa aqueles que estão ao nosso redor, que estão buscando, que estão sedentos, se a gente não dividir, se a gente não der água da vida para eles, era melhor que a gente nunca tivesse tomado nem um copo d'água, da água que Cristo um dia nos deu. Louvado seja o eterno Deus. Era melhor que eu e você não tivesse tomado nenhum golinho da água que Jesus deu um dia para nós. Porque o Senhor não nos deu água para a gente ser um reservatório imenso, imenso, imenso e não dividir a água com ninguém. Oh, meu amado irmão, abre a boca, fala aquilo que o Espírito Santo tem pedido para você falar. Fala palavras de vida eterna para o teu irmão. Fala do amor de Deus Todo-Poderoso. Crê somente e verás a glória de Deus. Eu peço para você crer que o Senhor pegou e colocou sobre a minha boca, sobre a minha língua e sobre a sua, uma brasa viva do altar dele, para que eu e você fôssemos batizados e hoje tivesse autoridade espiritual para falar da palavra dele, do amor dele e do que ele tem feito e que ele veio, nos salvou e um dia ele vem para nos buscar. Amém?
Glória a Deus e aleluia. Amados irmãos, eu falei para vocês que Jesus é a água viva. Eu falei que está desde o início da palavra até o final. E a palavra do Senhor vai falar aqui em Apocalipse 22. O rio da água viva. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, translúcido como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Amém, glória a Deus e aleluia. É o mesmo rio, continua sendo o mesmo. Desde o princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, assim diz em João. Desde o princípio era o Verbo, desde o princípio sempre foi Jesus. Jesus sempre foi Ele. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Eu estou muito feliz com o encerramento, sabe, da festa do tabernáculo, porque é uma festa dedicada integralmente a Jesus. Louvado seja Deus. Amados, eu fico muito feliz também, porque a cada dia mais a gente vai aprendendo sobre as festas, sabe, sobre o tabernáculo do Senhor. Oh, glória a Deus e aleluias pela vida de cada um que está aqui no dia de hoje e escutando essa pregação, sabe, essa mensagem. Essas mensagens não foram fáceis para ser passada, mas só que o Senhor, aquele mesmo Espírito, muitas pessoas escutam e acham que não teria a capacidade de passar uma mensagem igual a essa. Eu também não tenho capacidade. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele faz todas essas coisas. Eu só me deixo ser usada por Ele. Amém, amados irmãos? Se deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o eterno Deus. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor Deus Todo-Poderoso está me dando de passar essa mensagem para vocês. Fiquem com essa mensagem, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que mensagem maravilhosa. Não falei para vocês? Nossa, a hora a pastora falou quando o sangue encontra com... quando a água encontra com o sangue. Que coisa incrível, né? Quase caí da cadeira aqui. Não falei, não. Muito obrigado, então, a nossa pastora Nilva por isso.